Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é crises epiléticas e mal epilético. Conversaremos um pouco sobre a definição de crise epilética, sobre a definição de mal epilético, a etiologia das crises epiléticas, o diagnóstico, estratégias terapêuticas possíveis neste caso, o tratamento de emergência no caso do estado de mal epilético e alguns pontos chaves cruciais nessa circunstância. Vamos lá? A definição de crise epilética da International League Against Epilepsy, ILAE, fala sobre a crise epilética como eventos clínicos transitórios consequentes da atividade neuronal sincrônica ou anormalmente excessiva do cérebro, alterações neuronais que podem ser sincrônicas ou anormais. As manifestações são as mais variadas. É uma atividade convulsiva óbvia, sinais mais sutis de espasmos musculares e alteração do estado mental. Passada a definição de crise epilética, é importante saber também qual a definição de mal epiléptico. Neste caso, corresponde à incapacidade de interromper crises epiléticas isoladas. São crises epiléticas que persistem por mais de 5 minutos, ou 2 ou mais crises em intervalo de 5 minutos, sem que haja o retorno ao estado neurológico basal pré-crítico. Neste caso, tem-se uma emergência neurológica e exige este quadro a intervenção imediata e decisiva do paciente. Quais as etiologias, as causas da crise epilética? Podem ser causas agudas e causas crônicas. Para as agudas, tem-se o acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico ou hemorrágico, a presença de distúrbios metabólicos, que pode ser hipoglicemia, anormalidades eletrolíticas ou a insuficiência renal. Pode ser a presença de infecção, e neste caso a infecção pode ser do sistema nervoso central ou a infecção generalizada, uma sepse. Pode ser o traumatismo crânioencefálico, o uso de fármacos ou a não adesão ao esquema prescrito de fármacos antiepiléticos, abstinência ao álcool etílico, opiáceos e benzodiazepínicos e efeitos tóxicos medicamentosos. Também hipóxia ou parada cardíaca e a encefalopatia hipertensiva. No caso das crises epiléticas crônicas, está-se diante de uma epilepsia com crises epilépticas intercorrentes. Há uma massa expansiva, aumentando aí a pressão intracraniana, que pode ser por tumores ou por malformações vasculares. Há uma lesão prévia do córtex cerebral neste caso. O diagnóstico nesse caso são crises epiléticas de aparecimento agudo. Então, fazer o que neste caso? Diagnóstico clínico, ou seja, a história o mais longa possível desse paciente para que se colha dados importantes. E a presença de manifestações clínicas características, ou seja, espasmos rítmicos, posturas anormais, tremores, nistagmo, automatismos e desvio dos olhos. É importante também, junto com esse diagnóstico clínico, o eletroencefalograma. Há condições que comumente simulam crises epilépticas, mas não o são, como transtornos do movimento, ataques isquêmicos transitórios com tremores dos membros, síncope convulsiva, posturas motoras anormais em coma, transtornos do sono, amnésia global transitória, enxaqueca complicada, atividade crítica psiquiátrica sem alteração do eletroencefalograma. Porém, são condições que simulam a crise epiléptica e não necessariamente o são. É importante traçar com esse seu paciente uma anamnese dirigida. Para tanto, há perguntas a serem feitas ao paciente que apresentou uma crise epiléptica, ou seja, que manifestações foram observadas por você durante essa crise? Que atividade motora de imediata ou generalizada foram feitas por você? Quando o paciente apresentou pela última vez o aspecto normal? Aqui está assim, professor, o paciente, por que não perguntou ele próprio? Todas essas perguntas podem ser feitas ao paciente ou ao acompanhante, depende de várias circunstâncias. Qualquer dúvida, volta lá no nosso exame neurológico, você vai descobrir bem direitinho. Quanto tempo durou a atividade? O paciente retornou ao seu estado basal em algum momento, ou seja, o estado fisiológico?
uso de medicação, doenças ou febre recentes, traumatismo prévio, isso é importante ser feito como pergunta. Agora, a história patológica progressiva do paciente é importantíssimo. Pode vir a desenvolver acidente vascular cerebral, tumor cerebral, infecção cerebral. Essas circunstâncias são importantes de serem pesquisadas. Além destas, na anamnese dirigida, é importante saber que os fármacos que reduzem o limiar convulsivo. E no caso de analgésicos, os narcóticos destacam-se aqui como tramadol, fentanila e meperidina. Só lembrando, esses fármacos reduzem o limiar convulsivo. Por isso, tem que se saber se o paciente tomou, para que se tenha uma ideia de como ele está. Os antibióticos também o fazem, como as penicilinas, o imepenem, cefalosporinas, isoniazida e o metronidazol. Ainda os anticolinesterásicos, os antidepressivos, especialmente bupropiona e os tricíclicos. Antihistamínicos como a difenidramina, antipsicóticos como a clozapina e a fenotiazina e os quimioterápicos como o etoposídeo e a cisplatina. Depois dessas conversas com o paciente, é importante fazer o exame físico dirigido, que levam a sinais de alerta de causas potencialmente fatais de crises epilépticas, ou seja, se o achado for rigidez de nuca, febre ou erupção cutânea, pode estar-se diante de uma causa a meningite. Se for anisocoria, pode estar-se diante de herniação transtentorial. Se houver uma lesão expansiva hemisférica, o paciente pode apresentar desvio do olho. Se por sua vez houver um acidente vascular cerebral contralateral, pode-se ver no paciente a possível fraqueza em um DIMI de um lado do corpo. Se por sua vez houver um traumatismo, a presença de equimose periorbitária, principalmente se esse traumatismo foi occipital, pode estar presente. Agora vamos conversar sobre a estratégia terapêutica nesses casos. O eletroencefalograma de emergência é muito importante. Ele é importante para pacientes com estado de mal epilético que não despertem após o término de crises epilépticas convulsivas. Neste caso, ou em evidências sutis de persistência de crise epiléptica, pode ser detectada uma atividade crítica no eletroencefalograma, portanto, ele deve ser solicitado. Quanto ao tratamento de emergência do estado de mal epiléptico, no tratamento pré-hospitalar, pode ser feito a estabilização do paciente, que se trata de avaliar as vias respiratórias, a estabilização da ventilação e a manutenção da circulação. Pronto, o paciente está com vida. Aí vai se avaliar a administração de medicamento, principalmente benzodiazepínicos. E neste caso, pode-se escolher lorazepam, diazepam ou midazolam. Cabe ao médico, então, definir de acordo com o quadro do seu paciente. Se o tratamento não for pré-hospitalar, se já for hospitalar, faz-se a reavaliação. Estabilidade das vias aéreas, ventilação e circulação. Realiza-se um tratamento de emergência, o reconhecimento e diagnóstico da presença de crises epilépticas, sendo estas prolongadas, e aí se estabiliza o paciente com o velho ABC, vias respiratórias, ventilação e circulação. Deve-se ainda instituir o acesso intravenoso suplementar, caso haja necessidade, o paciente está na emergência, e o monitoramento hemodinâmico. A tiamina deve ser utilizada se o paciente for hipoglicêmico. O lorazepam, se ele apresentar atividade crítica. E o diazepam, se não houver acesso intravenoso disponível. Tirado o tratamento de emergência, a terapia de segunda linha ou terapia de controle urgente deve ser introduzida. E neste caso, é importante salientar que nessa terapia de segunda linha, adota-se mais a fosfenitoína. Existe a possibilidade do levetiracetam, mas a fosfenitoína é o de escolha habitual. Deve-se iniciar a dose de manutenção do fármaco antiepiléptico usado como dose de ataque
e solicitar níveis deste após dose de ataque. Ou seja, lembrando que aqui é a segunda linha. A segunda linha, o paciente já teve aquela medicação de emergência. O eletroencefalograma, exceto se em estado basal, ou seja, estado basal, se ele está bem, aí se não, o eletroencefalograma deve ser solicitado. Ainda a possibilidade de administração adicional de fosfenitoína ou ácido valproico, sem melhora ou se a atividade crítica persistir. É importante, nessa fase, monitorar a pressão arterial e o estado respiratório. Se houver necessidade, considera-se a intubação. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.